Lá se vão alguns anos desde que Nicole, ainda bebê, teve bronquiolite. Até que a mãe tivesse o diagnóstico, as duas passaram por dificuldades. Começou com um resfriado, né? Foi o primeiro resfriado dela, né? Porque ela deu quando ela tinha 7 meses. Aí eu achei um resfriadozinho, normal de criança, né? Só que aí desenvolveu, ficou mais forte esse resfriado. E ela começou a ter muita falta de ar, muita mesmo, a ponto de ficar mole, prostrada, sabe? E eu entrei em desespero. Quando eu cheguei lá, aí o médico já fez os procedimentos que tinha que fazer e cuidou dela direitinho e descobriu e falou que era bronquiolite. Essa médica explica que o vírus que provoca a doença é o VSR, vírus sincial respiratório, e traz riscos consideráveis. Ele ataca os bronquíolos e leva à baixa da oxigenação. A bronquiolite nada mais é do que chiar o peito, né? Igual na asma também chia o peito, que é uma inflamação das vias aéreas inferiores, né? Que chamam bronquíolos. O que acontece? Esse vírus vai lá dentro, né, dos bronquíolos, inflama, faz um edema ali da mucosa desse bronquíolo, acumula muita secreção ali, e essa secreção, esse inchaço nos bronquíolos impede a passagem de ar para o pulmão. E a criança então começa a ficar muito ofegante para respirar, sente falta de ar. A bronquiolite levou em média à morte de 2 crianças por dia no Brasil entre os anos de 2020 e 2021. Tem muito a ver também com os prematuros. Então, a criança que nasce com menos de 29 semanas de gestação, ou que tem uma doença pulmonar crônica ou uma doença cardíaca, ela tem maior risco quando pega bronquiolite. E menores de 3 meses, então, também tem mais chance de ser internada por causa dessa doença. Existe uma sazonalidade no pico de casos de bronquiolite no Brasil, ou pelo menos existia, entre os meses de março e setembro de cada ano. No entanto, com a pandemia de Covid-19, isso parece ter sido alterado, o que explicaria o boom recente de casos da doença. Após o Covid, os vírus que antes não estavam circulando por causa do isolamento social voltaram a circular com tudo. Então, a bronquiolite ela sempre aconteceu em qualquer época do ano, mas ter um pico de casos igual a gente teve agora em dezembro era incomum. Então, os estudiosos acham que sim, é um reflexo aí da desorganização que a infecção por Covid causou aí na circulação dos micro-organismos como um todo. A doutora Raquel Casabona falou também sobre como prevenir a bronquiolite. Essa entrevista você pode ver apontando a câmera do seu celular para esse QR Code na tela ou acessar as redes sociais do Jornal Paranaíba. E informação pode te ajudar muito. Não foi fácil para a Cris quando a primeira filha dela teve bronquiolite, nem quando a segunda filha também contraiu o VSR, mas ela soube melhor como agir com a caçula quando percebeu que ela também passava pelo mesmo problema. Aí quando ela gripou, pegou o resfriado, eu falei assim, já vou levar. Porque depois que evoluiu para uma forma mais grave, igual a Nicole ficou internada há mais de 5 dias, o que poderia ser algo do tipo, e como realmente foi. Já fez a medicação antes, já cuidou, antes não precisou ficar internada, mas era bronquiolite também.